Olá, Olá. bem-vindo. Gostava Obrigado. que começasses por te apresentar. Ok, eu sou o Pedro Lucas. Agora assino como PS Lucas, que são as iniciais de Pedro Silveira Lucas. E tu és o que se pode dizer um músico com passado. Obviamente tens presente e hás de ter futuro. Mas queres falar-nos um bocadinho do passado pré-PS Lucas? Para PS Lucas, então o mais imediato vai com uma banda chamada Medeiros Lucas, não é? Com o Carlos Medeiros, que é um cantor que tem mais ou menos o dobro da minha idade. Medeiros Lucas, que, esclareça-se, não é uma dupla sertaneja. Não é. E não é com o Zeca Medeiros, é com o Carlos Medeiros, também açoriano, é da mesma geração do Zeca. Já tocaram muito juntos, já fizeram muitas tertúlias juntos, mas não são a mesma pessoa. Então, com Medeiros Lucas, nós trabalhávamos muito à volta da palavra portuguesa, de canções em português, com musicalidade, que eu acho que pela própria musicalidade da palavra em português, depois também acaba por soar muito à canção portuguesa ou ter algumas ligações com a forma de fazer canções em português, acho eu, apesar de depois ir-se a influenciar um universo muito maior. E antes de Medeiros Lucas, onde eu estou a andar um bocadinho para trás, não é? Uhum. Ao contrário, e é onde eu conheço o Carlos. Eu tive um projeto chamado Experimentar Não Me Incomoda, que era um projeto que começou no primeiro disco por pegar num disco do mesmo Carlos Medeiros com quem eu depois venho a trabalhar, que se chamava O Cantar Não Me Incomoda, e onde eu faço uma espécie de Uma reinvenção? revisita, remixes, muito mais ligada à música eletrónica, e depois levou um segundo disco e já dedicado ao cancioneiro popular açoriano em geral. Olha, Com a isso mesma abordagem. são capítulos encerrados na tua vida ou... O experimentar, sim. De vez em quando faço assim umas experiências eletrónicas. Ainda há pouco tempo convidaram-me para fazer um remix de uma canção nos Açores e eu chamei-o Experimentar Remix. Tem mais a ver com essa abordagem da música eletrónica e de remisturar canções que já existem de alguma forma. Medeiros Lucas, espero que não. O Carlos vive nos Açores, eu agora vivo em Lisboa, portanto, sobretudo agora com esta pandemia e com todas estas regras é muito difícil. Por exemplo, o Carlos está nos grupos de risco, não é? Então é muito difícil nós encontrarmos, mas temos um novo disco na calha e vontade de fazer coisas novas, de tocar. Olha, já lá vamos ao teu disco. Estava-me a ocorrer que tu que vens das ilhas e que estás habituado a esse confinamento, se quiseres, que a natureza impõe a quem vive nas ilhas, e há umas maiores e outras mais pequenas. Achas que somos todos ilhéus neste momento, nesta pandemia? Eu tenho alguma dificuldade, acho eu, em fazer esse paralelo sequer, porque eu acho que existe esse confinamento de alguma forma na ilha, mas tens um horizonte gigante, não é? Tens um horizonte não só do mar, que é uma coisa que tu, sobretudo, vivendo na cidade, não é? Com este confinamento, o teu horizonte é muito mais pequeno, incomensuravelmente mais pequeno, diria eu, do que aquilo de estar numa ilha, ou de estar no campo, ou de estar nesses sítios onde nós achamos que às vezes estamos um bocadinho mais isolados. Portanto, nada te preparou para isto, para esta experiência? Nem não, viver nesse sentido não. Acho que estaria melhor nos Açores neste momento, teria um bocadinho mais de liberdade do que tenho estando no centro de Lisboa. Muito bem. Então, e que disco é este que tu apresentas agora? O que é que te levou até estas canções? Como é que isso tudo nasceu? Estas canções vão surgindo um bocadinho paralelamente a estes projetos todos que eu fui tendo. Há canções que estão neste disco que foi lançado agora, que é o In Between, que já tem quase 10 anos e que remontam exatamente a esse período dos primeiros discos do Experimentar. Eu, na altura, vivia na Dinamarca, era imigrante, vivi lá 6 anos, voltei para Lisboa em 2016. E daí até o inglês ser uma parte deste disco, porque as primeiras canções que eu escrevo, do grupo de canções que depois vai integrar este disco, são escritas em inglês, e eu decidi seguir esse filão de alguma forma. E essas canções são isso, são coisas que de uma forma inicial vão surgindo um bocadinho nos interstícios e nos espaços desses outros projetos que eu ia tendo, coisas um bocadinho mais
autorreferenciais, um bocadinho mais pessoais, eventualmente. Aí que chega ali a uma altura mais ou menos no último disco, quando estávamos a trabalhar no último disco de Medeiros Lucas, em que eu achei que já tinha um grupinho que poderia fazer sentido eu pensar em fazer um disco. E aí dedico-me a escrever mais repertório, seguindo esse tal filão, não é? E também fui ter aulas de voz, que era uma coisa que eu tecnicamente era uma nódoa, e agora sou só mau. E sim, é um processo que depois demora mais ou menos 1-2 anos de preparação, de eu ganhar um bocadinho de confiança com a parte da voz, e de cantar e de tocar a guitarra ao mesmo tempo, e de escrever mais repertório até gravar o disco. Olha, já ouvi muitos músicos dizerem que a formação académica é importante porque nos ensina exatamente o que devemos esquecer a seguir. No teu caso, com as aulas de voz, foste aprender coisas para esquecer ou foi realmente útil? Foi realmente útil, indubitavelmente. Eu, eventualmente, ainda não estou nessa... Idealmente chegarei a essa fase, não é? Em que chega a altura de começar a esquecer. Acho que ainda não estou lá. Mas já estou num ponto em que acho que já encontrei uma voz que é minha e uma forma de cantar que é minha. E que foi um processo longo. Eu tenho um amigo que me ajudou um bocadinho a trabalhar o disco, que é o Casper Clausen, do Jeffter Klang, dos Lima, que vivia em Lisboa. E é vocalista, e também, quando ele começou com o Jeffter Klang, não era vocalista, também foi um bocadinho empurrado a ser o vocalista. E eu, quando comecei neste processo, ele disse-me logo à partida: tu vais demorar 1 ou 2 anos até encontrares a tua voz. E assim foi. A verdade é que é exatamente isso. 1-2 anos de trabalho, de cantar, de fazer, até uma pessoa começar a sentir que, ok, já há aqui uma forma com que eu me sinto um bocadinho mais à vontade, um bocadinho mais confiante. Sabes que diz-se para as pessoas, e com muitas aspas obviamente normais, que ouvirem a sua própria voz gravada lhes pode fazer inicialmente confusão. Eu, que faço rádio há tanto tempo, continuo a achar estranho escutar-me a mim próprio. Cantar deve elevar ainda mais esse nível de estranheza, não? Sim, quase de repugna, de uma forma. Sim, é muito desconfortável, acho eu. É um espelho. É um espelho daquilo que eu presumo que será a nossa forma de expressão principal, até no dia a dia, não é? Nós falamos sobretudo, comunicamos a todos os níveis, mas a voz é a mais. Sim, e damos entoações, não é? Como? E damos entoações quando falamos, e damos entoações e não temos a noção. Estamos sempre a cantar, no fundo. E ouvirmos esse lado essencial de nós, que nós não temos a noção que ele soa assim para os outros. É sempre muito estranho. E é isso. Acho que a primeira reação é isso, é uma espécie de repulsa quase. Olha, fala-me. Foste para o Golden Pony gravar mesmo 5 minutos antes da pandemia ser declarada. Sim. Ou do confinamento ser declarado, quase na vésperazinha disso, de toda esta aventura em que fomos forçados a entrar. Quem é que levaste contigo? Fala-me da equipa com que tu realizaste este In-Between. Então, eu costumo trabalhar muito com o Medeiros Lucas. O Eduardo Vinhas, do Golden Pony, gravou todos os discos. Eu, para este projeto, até para exatamente a ideia de criar um bocadinho um universo um bocadinho diferente. Eu, cada disco que faço, seja dentro do Medeiros Lucas e neste caso, tento criar universos um bocadinho diferentes, sejam imagéticos. Às vezes mudar a equipa toda também é uma forma de... Há aquela ideia, não é? Para alterar o resultado é preciso alterar o processo também. E o Eduardo Vinhas foi a única pessoa nesta renovação de equipa que eu não me consegui abdicar, de alguma forma, pela confiança que fui ganhando com ele. Não gravámos no Golden Pony em Lisboa. Ele costuma gravar alguns discos no Alentejo, tem lá um espaço e leva o material de cá. Em Mértola, ao pé de Mértola. E conseguimos pegar neste pessoal. Há uma equipa base de músicos, que é o João Asselberg no contrabaixo, o João Sousa na bateria e o David Aguezier na guitarra, que são os músicos que vão comigo para o Alentejo, e gravamos lá praticamente o disco inteiro. E depois há uma data de outros convidados que vão gravar coisas um bocadinho já em cima daquelas bases que nós gravamos. Essas bases foram todas gravadas em live tape, digamos assim.
numa salinha que o Eduardo lá tinha. Esses convidados que aparecem depois é a Catarina Falcão, a Monday, a fazer as segundas vozes, o Florent Manevou, em saxofone, em 3 temas do disco. Há um tema que já é gravado em Lisboa, em que o João Sousa não pôde gravar, então foi o Ian Carlin das Lucas para a bateria e o Jerry the Cat nas congas. E o Augusto também grava depois todos os roads do disco. E está-me a faltar a Mila Ashdottir, que é uma amiga também dos tempos de Copenhaga, também tem uma voz linda e também foi convidada para fazer um dos temas. Olha, e como é que isto vai traduzir-se ao vivo? Como é que organizaste estes recursos humanos para transformar isto em apresentações live? Sim, isto na base são tudo canções, não é? E eu estou muito habituado a trabalhá-las sozinho, eu e a guitarra. Portanto, eu ao vivo estou preparado, isto é um projeto quase de geometria variável. Posso ir eu sozinho, posso ir eu em dueto, ou com contrabaixo, ou com uma guitarra, ou com saxofone. Já fiz este concerto só de guitarra e saxofone. Posso ir com um trio, como o que vamos fazer aqui hoje, de contrabaixo e guitarras. Pode ser um trio com contrabaixo e bateria. Pode ser um quarteto, que vai ser o formato principal, que foi o formato em que foi gravado o disco, que é a bateria, contrabaixo, 2 guitarras e voz. E depois pode ir ao quinteto com as teclas, eventualmente. Havendo cachês, que é o que se quer, que é o que se quer para toda a gente. Sim, idealmente, the more the merrier, não é? Exatamente. Quantos mais, acho que para qualquer música é sempre muito mais interessante. Olha, e para hoje o que é que escolheste para interpretar? Hoje trouxe para aqui o trio. O David Iguizi, entretanto, vai voltar para a França e foi substituído, por essa razão, pelo Pedro Branco, que também é outro guitarrista excelente. E eu investi, que é um formato que eu acho que vou gostar muito para estas canções, que é um formato só de cordas, muito acústico, contrabaixo, 2 guitarras acústicas e voz, e muito à volta daquilo que muitas cordas juntas podem fazer em termos de arranjos, estas canções. Alguns entre um folk e um jazz. Sim, sim. Para começar, sim, eventualmente à medida que formos tocando cada vez mais, ir adicionando um bocadinho, elementos um bocadinho mais plásticos, de alguma forma, mais ambientais, mais efeitos. Mas para começar vai ser um formato muito... E quais as canções que hoje trouxe hoje? Trouxe 6 canções. Portanto, vai ser In Between e It's Not My Fault, que foram os primeiros singles. O Sea Water Drops, The Terms, Dantesque Greetings e Everything, Everywhere, All the Time. De que é que te falam estas canções? Eu tenho uma boa ideia, mas não sou o artista. Como eu expliquei, há aqui um spam, não é, temporal em que este disco foi feito, portanto as canções acabam por não ter assim uma linha, pelo menos muito óbvia, a ligá-las. Não há um marco, não é? Não há um conceito que as liga, pelo menos a priori, que as liga todas, que as liga a todas. Há uma boa parte das canções que têm a ver com relações, ou pelo menos esse binómio de 2 pessoas, amantes ou não, é muito presente, sobretudo isso acho que vai para todas as canções, seja esse binómio, seja um confronto pessoal, a ideia de encontro, de confronto, uma espécie de luta, uma luta que não é uma competição para ver quem é que sai por cima, é basicamente uma luta para ver se ganhamos todos, de alguma forma, acho eu. Acho que é a melhor maneira que eu consigo explicar isto, porque acho que o confronto, a partir do momento em que existem 2 pessoas diferentes no mesmo espaço, há confronto, de alguma forma. Quanto mais tempo elas passarem juntas, alguma coisa vai. E não quer dizer que as pessoas se deixem de amar, de alguma forma, pelo contrário, mas vão ter que arranjar maneiras de resolver esses conflitos e de sair por cima disso. E acho que o grande movimento destas canções é esse confronto e essa luta e essa tentativa de tentar toda a gente sair por cima, de alguma forma. Acho que a banda sonora está lá e vai ajudar a que esse resultado suceda certamente. Olha, para terminar, quais são os planos
a curto, médio prazo? Há datas marcadas? O que é que... ou é tudo uma incógnita neste momento? O que é que... Há não muito há poucas planos, há datas. desejos, pelo menos, não é? Sim, desejos há muitos. Há muito poucas datas marcadas, agora em abril, para lançar o disco. Mas a ideia é que eu gostava agora de mostrar este disco o máximo possível, obviamente, acho que com qualquer música. Não é? E, entretanto, já há uma data de canções novas para um disco que provavelmente vai ser em inglês outra vez e que eu quero gravar agora Ainda rapidamente. Gravar ainda este ano, vou tentar lançar no início do próximo ano. Tentar. Vai ser um processo um bocadinho diferente desta vez. Vai ser um mundo diferente também, acho eu. Acho que vai ser um mundo diferente, sim. Vai ser um mundo bastante diferente. Esperemos. Ou este mundo. Depois, mais para a frente, eu quero fazer um disco em português. Eu sei que mais cedo ou mais tarde quero fazer um disco em português, meu. E As palavras já existem? Já estão escritas? Ou... algumas palavras, sim, ainda sem música, ainda eventualmente uma grande parte delas como exercício mais do que como ideia do que possa vir a ser uma canção. E só para completar, entretanto, alguns aqui eu gostava muito de fazer um disco novo com o Carlos Medeiros. Muito bem, vamos ficar à espera então. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, eu.